capacidade de buscar, de acolher e de conduzir as fontes da palavra de Deus e através dos sacramentos. Se não houver um pastoreio, se não houver esta missão incansável de ir ao encontro das pessoas, a comunidade não se mantém viva e ela não é fecunda. Ela só se mantém viva e se fecunda através da escuta da palavra de Deus e pela recepção dos sacramentos. Hoje nós vamos organizar o sacramento da Eucaristia para essas 5 crianças. Elas receberão o Senhor, mas elas se prepararam ao longo de todos esses dias para fazer parte do banquete do Senhor. E como eu recordava para elas, é preciso se preparar, e a preparação se faz com o sacramento do perdão, o sacramento da reconciliação. Ninguém é excluído dessa mesa, ninguém é excluído do plano de Deus. Uma imensa multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, raça, povos e línguas. São 144 mil. E o texto do Apocalipse vai nos apontar pela comissão de salvação, falando da totalidade dos povos reunidos em torno de um só pastor, se tornando-se assim, o único verdadeiro irmão. Mas vamos pensar um pouco na caridade pastoral, ou seja, na caridade de Jesus, quando ele olha e percebe que as ovelhas estão caminhando escuro, como ovelhas sem pastor, e precisam desse cuidado. Vamos olhar um pouco para a nossa realidade hoje. Hoje nós vivemos também, dentro da nossa realidade, da sociedade, essa situação. Hoje, o homem moderno, na sua vida, vive desconfiado do amor de Deus, e que busca também conhecer. A pessoa humana passou a ser desconhecida como homem, como pessoa e como centro de seus interesses. Vivemos aqui um clima de anonimato. E viver num clima de anonimato é dominação. A sensação de ser mais um no meio de tantas pessoas. Imagine vocês a sensação que tinha também Zaqueu de ser mais um no meio de tantos, e Jesus então ali faz descobrir o verdadeiro sentido do seu amor, quando ele olha Zaqueu e o convida, chamando pelo nome. É essa sensação de ser mais um que muitas vezes descaracteriza a realidade da pessoa que está sob o domínio de tantas forças obscuras e tantas vezes também se sente manipulado pelos meios de comunicação, pela política. Veja só como nós estamos nessa realidade atual. Estamos aqui nas mãos de governantes e não sentimos nenhuma segurança. Quantas situações nós estamos vivendo de corrupção? Quantas situações que nós vivemos no dia a dia e perdemos a confiança daqueles que são chamados a nos governar, a ser também pastores, a pastorear, a perda da identidade, da autoridade paterna, a perda da autoridade das autoridades civis, também religiosas, a imagem do professor, do educador da escola, a imagem do policial, que tantas vezes significava para nós a presença de uma pessoa que nos dá segurança, que nos ajuda a defender o nosso direito. Parece que tudo está perdendo o sentido, não há mais confiança. E a figura de Cristo como cordeiro pastor muda tudo isso para nós, o texto do Evangelho de hoje. Vamos pensar que como pastor, ele se relaciona pessoalmente com cada um de nós. Deus, em Jesus Cristo, vai ao encontro de cada um de nós individualmente. Por seu amor, ele atinge nossa mais profunda identidade. Vamos pensar, nós não pertencemos a um rebanho anônimo, nós não estamos naufragando nas mãos do Senhor, muito pelo contrário, Ele nos conhece, nós o conhecemos, sabemos de sua vida e Ele sabe de cada um de nós.
face a face. Sentimos próximo de nós em todos os momentos de nossa vida. É o único que nós podemos gritar e pedir: tem de piedade, Senhor, misericórdia. Tantas vezes nós pedimos ao longo da nossa vida, porque Ele nos conhece e se faz misericordioso. Ele conhece as nossas feridas e por isso Ele sabe o remédio certo para nos dar. Ele nos concede aquilo. Ele sabe das nossas dores. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas enfermidades. Ele é interessado pela nossa vida, porque Ele tem amor profundo por nós. O bom pastor, Jesus Cristo, Ele não é distante de nós. Ele não é frio nas relações conosco. Ele não se faz indiferente em momento algum conosco. Agora vamos pensar Jesus como cordeiro. Cristo nos lembra que sua lógica é a lógica da doação e não da exploração. Ele não explora. É a lógica do serviço e não do domínio pelo poder. É a lógica do sacrificar-se pelos outros e não do sacrificar os outros para si em benefício próprio. Portanto, nós somos envolvidos pelo seu contínuo cuidado. E aqui é tão importante pensarmos no cuidado de Deus para cada um de nós. Deus cuida de você. E é tão importante dizer isso, sentir esse cuidado de Deus. E nós costumamos dizer do cuidado de Deus, falando das delicadezas de Deus para conosco. Deus é delicado conosco. Que verdade, Senhor, não tivesses comigo quando me chamasses, quando me elegesses, quando me disseres que eres meu amigo e que poderia contar todos os dias contigo. Cristo é o cordeiro pastor. Com Ele, nós não somos esmagados pela indiferença desse mundo, tantas vezes hostil, por uma existência sem sentido, porque sem ponto de referência, tantas vezes também na nossa sociedade, como nos dias de hoje, como no momento presente da nossa vida. Um pastor pronto, capaz de dar até a sua própria vida por nós. Dificilmente, vai nos dizer as Sagradas Escrituras, a gente se colocaria à disposição para morrer por um bom. Mas Jesus morreu por todos, pelos bons, pelos maus, pelos justos e pelos injustos. E na morte Ele se faz pão, Cristo pão, que vem da experiência do cordeiro que se morreu. E é pela emulação do cordeiro que Ele nos nutre a cada dia, como convida-nos a participar da sua mesa. É na Eucaristia que a comunidade se fortalece. É do pão comungado a cada dia que o cristão ele se fortalece para o combate, para a luta cotidiana. É assim hoje também, através dessas crianças, que a comunidade vai participar, relembrando também a sua primeira Eucaristia. Você se lembra da sua primeira Eucaristia? Lembra como foi? Você se lembra do dia que você se deixou seduzir pelo Senhor? E que deixou com que Ele tocasse e penetrasse no seu mais profundo ser, e concedendo o amor. Ele nos lava todo o pecado, por isso o seu sangue nos purifica. Nele, Jesus Cristo, nós vemos a verdadeira face do Pai, por isso Ele diz: quem me vê, vê o Pai. Nesse ano da misericórdia, nós somos chamados a refletir a face do Deus misericordioso, e fala que Deus é rico em misericórdia. Vamos pensar na riqueza de Deus. A riqueza de Deus não consiste no possuir do dele, mas consiste na doação, dar de si aos outros a cada dia. É um empobrecimento numa relação de proximidade. Ele se empobrece. Ele não usa do seu poder para se impor a cada um de nós, pelo contrário, mas para se fazer aceitar. Agora pensemos um pouco na liberalidade do Filho, manifestada através da sua vida. Ele manifesta como é o Pai, através da sua liberalidade. Ele é pobre por excesso de riqueza. Ele é transbordante de uma vida que não procura ter para si, ele não junta, ele não acumula, ele não traz para si, para o seu próprio umbigo, mas ele derrama com liberalidade sem medida. Deus dá sem medida. Deus não é, como nós costumamos dizer, uma pessoa ridícula que se fecha.
mas ele se faz derramar sobre nós o seu amor através de Jesus Cristo. Ele dá o seu Espírito sem medida. Agora fiquemos com o pensamento de Paulo, explicando sobre a generosidade de Jesus. Ele vai dizer assim, da generosidade de Deus. Ele diz, ele não poupou o seu próprio filho, mas o sacrificou por todos nós. Como poderá deixar de nos dar com ele tudo mais? Deus dá a sua vida a cada um de nós. A solidariedade pelo rebanho, ou seja, a solicitude pastoral, é uma marca de Jesus no amor do Pai. Eu e o Pai somos um, por isso ele revela-nos aqui o dom da união de Cristo com o Pai. Quem conduz é o pastor. É Jesus o pastor fidedigno que nós temos. Nós não estamos sozinhos. É Jesus que nos faz, é Jesus que nos conduz ao Pai. Por isso eu convido vocês a confiar no Senhor e a seguir Jesus pelos caminhos da vida. Jesus é a presença de Deus em pessoa. Nele estamos com Deus. É o Cordeiro, é a vítima pascal que liberta as ovelhas, que somos cada um de nós. Por isso devemos conhecê-lo, gravá-lo em nosso coração, em nossa cabeça. E a pergunta tão necessária se faz no cotidiano da vida. Quando nós somos então chamados a nos assemelharmos com Jesus em nossa experiência. E eu dizia aqui para eles, quando eu preparava eles na quinta-feira à noite para o momento da confissão. É tão importante pensar numa avaliação constante através da imagem do pastor Jesus Cristo. E eu convido vocês também a fazer sempre essa pergunta. Diante de uma dificuldade, diante de uma situação difícil, antes de agir, pergunte para ele, se fosse Jesus nessa situação, como ele agiria? O que ele faria? Como ele resolveria esse ou aquele problema? Como ele sanaria essa ou aquela situação? Jesus é o caminho para todos nós. É preciso romper as barreiras, os confinamentos, de tantas situações que nos distanciam do seu amor. E agora, a última palavra, colocada na imagem dos pastores, dos padres, como pastores do rebanho que o Senhor nos confiou. O sacerdote no cumprimento do seu pastoreio de Cristo. Eu quero dizer para vocês, nesse momento, que a missão do padre na comunidade é de conduzir os seus fiéis para Deus, através dos sacramentos, através das liturgias celebradas, através das orientações, conduzidos à santidade. E é tão importante pensar como que o sacerdote pode conduzir. E aqui nós poderíamos pensar nesses dias tão específicos que nós vivemos nas nossas comunidades. A Cristo ressuscitado e aqui a Bom Pastor. Ontem, 47, hoje 5. A idade deles perdia dos 9 anos aos 14 anos. É uma idade bastante marcante, o que reflete para nós que eles atingiram a idade da razão e por isso agora buscam receber os sacramentos, completando o sacramento de iniciação, o batismo que receberam logo quando criança. Vocês se lembram, pais, quando vocês levaram seus filhos às águas do batismo? Se lembram daquele dia? Se recordam da missão que vocês receberam naquele momento? Começamos a preparação deles através do batismo do Gabriel e da Giovana. Naquele dia, aqueles que foram batizados como crianças, eles fizeram a sua renovação batismal. Eles renunciaram e depois professaram a fé, rezando o creio. É tão importante e necessário para a nossa vida também a renúncia cotidiana e a profissão de fé. É largar o mundo e abraçar a fé a Deus. É isso que nós somos chamados a fazer. Eu tive a alegria também de prepará-los, falando sobre o sacramento da penitência e da Eucaristia. E quando falava sobre o sacramento da penitência e da Eucaristia, colocava para eles, para que firmassem o compromisso de se confessar sempre. Quantas vezes nas confissões
que nós atendemos, nós encontramos as pessoas que se confessaram somente por ocasião da Eucaristia. E quando pergunto quanto tempo faz a sua última confissão, para o nem lembro mais. Eu me confessei naquele momento que eu fiz a Eucaristia ou o Crisma. Eu dividia para eles a confissão, é um sacramento de muitas vezes, variadas vezes. E para ajudá-los nesse crescimento espiritual, eu disse para eles, ao menos de 2 em 2 meses, que vocês se confessem, para que vocês possam participar da mesa limpos, purificados. Da mesma forma também, eu disse para eles, quando falava do sacramento da Eucaristia, domingo é dia de missa, domingo é dia de receber Jesus na Eucaristia. Não tem sentido nenhum trazer essas crianças até esse momento, numa catequese de preparação, para depois deixá-las ao lado, para depois deixá-las então sem uma orientação, sem um direcionamento. Que serviço nós realizamos, fizemos assim? Que serviço vivemos como igreja? Se deixamos elas, através da primeira Eucaristia, fazer a obra que querem? Elas foram preparadas para iniciar a vida do sacramento na mesa do Senhor. Domingo é dia de missa. E eu dizia para eles, para que eles realmente dessem trabalho, no bom sentido, para os pais, e colocar os pais, para que eles também possam dar o exemplo do bem, se preparando, participando da mesa sagrada. E eu dizia que para eles, nos momentos em que ele explicava, depois de um por um, eu fiz questão de dizer, depois eu ter aprendido a confissão, que você vive esse propósito, esse compromisso. Não se afaste da Eucaristia jamais, porque é na Eucaristia que nós encontramos a força para viver realmente a vida em Deus. E depois o compromisso também de servir a comunidade, se colocar em serviço sempre. O grande dia chegou. Esse é o momento do banquete que foi preparado. A mesa está pronta, mas requer que cada um esteja purificado. Requer que toda a casa interior esteja bem preparada, bem limpa, para participarmos com alegria do mistério de Deus. O que Jesus oferece no seu banquete é o seu corpo, é o pão, como eu dizia para eles, que é trazido das mãos da comunidade, e que depois da consagração já não é mais pão, mas é o corpo do Senhor. É o vinho trazido também, e depois da consagração já não é mais vinho, é o sangue do Senhor dado em sacrifício. Eu dizia que tem que comer, esse tem a vida eterna. Quem permanecer no Senhor, esse tem a vida eterna. Agora, a minha palavra aos catequistas, o importante e especial que nós chamamos, o papel fundamental na caminhada da comunidade. A comunidade é chamada a reconhecer esse ministério tão especial na comunidade cristã. Depois também o testemunho da comunidade. Imagine vocês, essas crianças, verem as pessoas que transitam no dia a dia aqui na comunidade, fazem a leitura, preparam, cantam, faz isso e aquilo na comunidade. Se eles percebem que vocês não têm intimidade com a mesa da Eucaristia, se eles percebem que vocês não têm intimidade com Jesus Eucarístico, que vocês pouquíssimas vezes se aproximam, ou por tantos outros compromissos deixam de participar da Eucaristia, que testemunho você dá quando você não chega para a celebração e quando você não se prepara? Veja, gente, elas precisam da comunidade, elas precisam do testemunho de vocês. Pais e madrinhos, olha o cumprimento daquela promessa, daquele compromisso que vocês firmaram lá no dia do batismo. Vocês se comprometem a educá-las na fé. Vocês se comprometem a ensinar para que elas possam crescer através dos mandamentos de Deus, seguindo a sua igreja. Vocês disseram sim. Hoje, elas estão dando o segundo passo na recepção do sacramento da Eucaristia. Como eu disse, não é uma vez, mas todos os domingos é dia de dar o alimento para elas. Pense sempre, quando você, pai e mãe, for preparar o alimento para o seu filho, aquela comida, o lanche para que elas possam ir para a escola, o alimento da tarde, o almoço, pense muito. Eu estou preparando o alimento para saciar a fome do povo. E o que eu estou
fazendo para que meu filho, para que a minha filha sacie a fome espiritual, se alimenta de Deus? Pense bastante nisso. Quando você estiver mexendo nas suas panelas, preparando a comida, pense sempre nisso. Uma oportunidade para você se lembrar que elas também têm que